Olá, turma. Bom dia, boa tarde, né? E a gente não sabe aí que horas vocês estão assistindo, boa noite, enfim. Dando continuidade ao nosso módulo 4, nós iremos entrar em um novo capítulo hoje, tá? Já irei aqui compartilhar com vocês, para não perder tempo. Só um minutinho. Pronto. Capítulo 12, o nosso último capítulo, que fala sobre a ação dos Estados Unidos aí durante o século XIX, né? Esse capítulo todinho ele vai falar sobre os Estados Unidos. Deixa eu dar uma passadinha aqui, pronto. E aí, não sei se vocês lembram, mas a última vez que nós falamos sobre os Estados Unidos, ele tinha feito a independência, né? Foi o primeiro país da América a fazer sua independência, e aí ele foi influenciando todos os outros a fazer também. E aí eu tenho esse período ali por volta, né, do final do século XVIII, os Estados Unidos conquistando a independência, ok? E aí, o que aconteceu? Essa independência, né, que ele fez antes de todo mundo, possibilitou aos Estados Unidos algumas questões, né, algumas mudanças e tal. E aí vamos ver como é que vai proceder os Estados Unidos logo esse período após a independência. O que acontece? Como os Estados Unidos, a independência foi realizada em uma boa parte pela própria população, né? Os colonos que viviam aqui, não falo da população nativa, mas aquele que compunha a área comercial, isso possibilitou aos Estados Unidos um sentimento de nacionalidade, né? Então, eu tenho, nesse período do século XIX, né, final do século XVIII e início do século XIX, esse sentimento de nacionalidade muito forte, né, porque eles conquistaram a independência dele, ou seja, se tornaram um país, não eram mais colônia, se tornaram um país, e aí esse sentimento de fazer a sua própria independência possibilitou essas questões nacionalistas, ok? Após esse período de independência, a gente viu que os Estados Unidos era formado pelas 13 colônias, ok? E aí, quando eu tenho esse processo de independência finalizado, quando eu tenho esse processo de independência finalizado, o que acontece? Eles dão início a um outro processo que é de expansão territorial, ou seja, ocupar novas terras, é o que está falando aqui. E aí, aliado a isso, nos Estados Unidos, o que vai predominar após a independência são as políticas liberais, ou seja, de mercado, de comércio, de consumo e tudo mais. E aí o que acontece? Ele vai começar, né, a criar seus laços econômicos, principalmente aqui dentro da América, se fortalecer primeiramente dentro da América, estimular o seu comércio externo, né, ou seja, fazer produzir de uma forma que eles tenham uma maior exportação, e aí faz com que a economia norte-americana ela cresça realmente após esse processo de independência. E aí eles vão ser bem articulados em relação a isso. Então, o que acontece? Durante o século XIX, vamos observar que os Estados Unidos ele vai dar um salto de estabilidade, de relações econômicas, ok? E aí ele já inicia aqui a questão da marcha para o oeste. O que foi isso, né? Eu tenho em 1862 aprovada a Lei de Propriedade Rural, certo? O que era isso? Era uma lei de povoamento na qual o Estado, né, o governo passou a vender a baixo preço lotes de terra, fazendo com que aquelas pessoas passassem a querer povoar, né, passassem a querer ir para os Estados Unidos, ou seja, a gente vai ter uma leva de imigrantes também muito forte, em busca dessas novas terras doadas pelo governo norte-americano, né, pelo governo estadunidense. E aí esse processo vai ser chamado de Marcha para o Oeste.
que aí essa marcha para o oeste, ela tinha essa intenção mesmo, né, de dar a ideia de que povoar, fazer o país crescer. Só que essa marcha para o oeste, ela vai de encontro às questões indígenas, né? Ou seja, era uma terra que não era ocupada por homens brancos, imigrantes brancos, enfim, mas ela era ocupada pelos povos indígenas. Então, essa marcha para o oeste, ela vai entrar realmente em confronto entre colonos e indígenas, ok? Os indígenas que viviam nos territórios que a marcha para o oeste irá ocupar. E aí essa marcha para o oeste, está aqui uma das imagens, né? Uma ilustrativa, essa marcha para o oeste ela vai provocar realmente para os Estados Unidos um crescimento econômico, mas em compensação para a população indígena vai se tornar um dos maiores massacres, ok? E aí vem as relações começando a nascer com a questão do nacionalismo. Essa marcha para o oeste, ela tem esse sentimento de nacionalidade, ocupar o país, fazer o país crescer, e aí ela vai estar diretamente relacionada com uma outra doutrina que é o Destino Manifesto, que era de 1840. O que é que fala o Destino Manifesto? Que os Estados Unidos foi escolhido por Deus para expandir o território e povoar a América, ok? Então eu tenho aí esse sentimento que eles falam, né, que a escolha teria sido divina, e aí os Estados Unidos, o povo estadunidense teria essa missão, né, de povoar a América, e aí esse sentimento de superioridade relacionado com a religião, com a crença e tudo mais, vai trazer no povo estadunidense esse sentimento de superioridade étnica, né? Ou seja, que eles são superiores aos povos nativos, que são superiores aos povos africanos, que são superiores aos povos hispânicos. Então, é aí daí que a gente começa a ver que nos Estados Unidos, né, vai se fortalecendo esse sentimento de superioridade étnica, né, através do Destino Manifesto. Ok? E aí aqui ele vai falar, né, o quê? Que essa marcha para o oeste ela vai provocar mortes, massacres, genocídios da população indígena. Ele vai falar bem aqui, eu vou ampliar para a gente poder acompanhar aqui, só um minutinho, pronto. Ele vai falar justamente da batalha, né, que aconteceu aí realmente por volta de 1876, né, que vai representar uma vitória indígena contra o avanço norte-americano, né, a Batalha de Little Bighorn, ou seja, eu tenho também a população indígena resistindo muito forte. É claro que, infelizmente, essa resistência era contra armas de fogo e tudo mais. E aí ele vai justamente mostrar aqui as lideranças, né, dessa batalha. Eu tenho o Sting e a Perry, ou seja, duas lideranças bastante fortes. E aí ele vem justamente falar sobre isso aqui, né? Que essa resistência indígena, ela não cessou. Na verdade, até hoje existe, e aí ele vai dizer até a década de 60, mas até hoje a gente tem essa população nativa lutando por esses territórios, né? Fazendo protestos públicos, né? E aí eles vai justamente falar isso, que essa luta indígena ela vai se intensificar ainda mais durante o governo de Trump. Ou seja, eu ainda tenho uma leva de população indígena lá que luta por essas questões territoriais, tá bom? Pronto, página do 320 e 321 para resolver, ok? No mais, a gente debate em sala de aula, tá bom? E até mais. Bye!